Questão 28. Na divisão do polinômio 9x elevado a 5 mais 3x elevado a 3 por 3x menos 1, entre as alternativas a seguir, a única possível para o quociente e o resto, respectivamente, são... Aqui é o seguinte, nós vamos ter que pegar esse polinômio e dividir por esse daqui, e eu vou fazer passo a passo. 9x elevado a 5 mais 3x elevado a 3, tudo isso dividido por 3x menos 1. É isso que ele quer, ó, divisão desse polinômio por esse. Então vamos lá, vamos armar a nossa divisão. Então eu vou escrever o primeiro polinômio aqui, que é o nosso dividendo. Vou escrever a chave da nossa divisão e o polinômio dentro da chave, que será o nosso divisor. Primeira regra, eu já escrevi aqui porque já está certo, mas a primeira regra é a gente sempre comparar, sempre verificar antes se os polinômios estão escritos na ordem adequada. Qual que é a ordem adequada? É o grau do termo maior, sempre tem que vir primeiro, beleza? Então quem desses termos aqui tem o grau maior? Esse aqui, porque o x está elevado a 5, e aqui é o menor porque o x está elevado a 3. Já está na ordem, o maior sempre tem que vir por primeiro. Mesma coisa no divisor. Aqui está ok também, ó, esse é o grau maior porque o x está elevado a 1, e aqui é o termo independente que sempre vai ser o de grau menor. Beleza, depois disso, a gente vai selecionar o primeiro termo do nosso dividendo e divide ele pelo primeiro termo do nosso divisor, ok? Então vamos fazer o rascunho aqui, ó. 9x elevado a 5 dividido por 3x vai ser 3x elevado a 4. Número por número, letra por letra, beleza? Vai dar 3x elevado a 4, que a gente vai colocar aqui na nossa chave. E agora a gente pega esse nosso resultado e multiplica por todo mundo que está dentro da chave. Não só pelo primeiro, mas por todo mundo. 3x elevado a 4 vezes 3x tem que dar, evidentemente, 9x elevado a 5. Mas é sempre bom confirmar. 3 vezes 3 é 9, x elevado a 4 vezes x é x elevado a 5. Beleza, bateu. E tem que dar igual, beleza? Porque a nossa intenção é eliminar esse camarada aqui, ó. Ele tem que virar zero. Beleza, 3x elevado a 4 vezes menos 1 é menos 3x elevado a 4. Eu não posso esquecer de inverter os sinais, vou colocar um menos aqui e um mais aqui, e o nosso sinal pra gente fazer a nossa continha, a nossa barra, né? O sinal da barra aqui pra gente fazer a nossa continha. Lembra lá das divisões, né? A gente faz isso também, faz o sinal de menos e a barrinha. Aqui a gente não faz o sinal de menos, por quê? Porque tem que fazer jogo de sinal. É por isso que a gente inverte o sinal deles, tá? E ele ia ter o menos aqui, menos com mais ia virar menos, menos com menos ia virar mais. É por isso que a gente só troca o sinal, em vez de colocar um sinal de menos ali do lado. E agora a gente vai localizar os termos semelhantes que dê pra gente somar ou subtrair. Aqui eu tenho um termo com x elevado a 5 e aqui também, evidentemente, é isso que a gente queria. Depois eu tenho outro termo aqui com x elevado a 3, não tem mais ninguém com x elevado a 3, então ele vai ficar sozinho. E aqui eu tenho um outro termo com x elevado a 4, também não tem ninguém com x elevado a 4, ele vai ficar sozinho. E agora a gente resolve. Resolve como? Como se fosse uma soma entre polinômios. Você tem 9x elevado a 5 menos 9x elevado a 5 é zero, é o que a gente queria mesmo, zerar esse cara aqui. Depois você tem 3x ao cubo e 3x elevado a 4, todos positivos. Mas a gente tem que lembrar da regrinha, sempre escrever o termo de maior grau por primeiro. Quem que tem maior grau? 3x elevado a 4. E depois, por fim, ainda resta a gente escrever o 3x elevado a 3. Nunca esqueça do sinalzinho de mais ou de menos, dependendo do caso. Vamos lá. Agora, vou repetir o processo. Vou pegar o 3x elevado a 4 e dividir pelo primeiro termo do meu divisor, que é o 3x. Então vamos lá. Vou pegar 3x elevado a 4 e dividir por 3x. Isso vai me dar x elevado a 3. Então, mais 3, aliás, mais x elevado a 3, ok? Como eu sei que é mais aqui? Porque esse cara é positivo e esse cara aqui também é positivo. Então, mais uma vez, a gente faz agora as multiplicações do resultado que a gente descobriu pelo que está dentro da chave. Então, x ao cubo vezes 3x tem que nos dar 3x elevado a 4. Vamos conferir. X ao cubo vezes x é x à quarta mesmo. Aqui é como se tivesse um 1 vezes 3 é 3. Então tá certo ali. E agora, a gente ainda falta multiplicar o x ao cubo por menos 1, que nada mais é do que menos x ao cubo. Invertemos os sinais, colocamos a barrinha e fazemos a análise aqui dos termos semelhantes. Aqui eu tenho um x elevado a 4 e aqui também, ó, então são termos semelhantes. Depois os outros não são semelhantes. Ou melhor dizendo, são sim, né? Ó, eu tenho um 3x elevado ao cubo aqui e um outro x elevado ao cubo aqui. Essa é a importância de organizar sempre na ordem, beleza? Deixando os termos de maior grau por primeiro. Porque senão ia virar uma salada de ordem aqui e ia ficar uma confusão na hora de fazer as divisões. Ia ser muito mais trabalhoso. Vamos lá então. Você tem 3x elevado a 4 e perde 3x elevado a 4, você tem zero. Sempre tem que dar zero nesses primeiros termos. Se não der, porque você fez alguma coisa errada. Beleza. Depois, ó, você tem 3x elevado a 3 e depois ganhou mais um x elevado a 3. Então você tem mais 4x elevado a 3. Agora, ó, só restou ele ali pra gente dividir. Vamos fazer a divisão. Pego 4x elevado a 3 e divido pelo primeiro termo do meu divisor. Vamos fazer aqui no rascunho, ó. 4x elevado a 3 dividido por 3x. 4 dividido por 3 vai ficar 4 terços mesmo. Não é para trabalhar com decimal. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Então vamos pôr a nossa resposta ali. Mais 4x ao quadrado dividido por 3. E agora a gente vai multiplicar mais uma vez. 4x ao quadrado sobre 3 vezes 3x tem que nos dar 4x ao cubo. Vamos conferir? Ó, 4x ao quadrado sobre 3 vezes 3x. 4 vezes 3 é 12. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. Tudo isso dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4x ao cubo. Poderíamos também simplesmente ter cortado esses 3, ó, porque multiplicar um número por 3 e depois dividir por 3, volta a ser ele, exatamente o que aconteceu, beleza? E aí isso aí restar o x vezes x, x ao quadrado vezes x, que ia dar x ao cubo. Ok, então bateu, tá certo a nossa conta de divisão e depois de multiplicação. E aí ainda resta fazer 4x ao quadrado sobre 3 multiplicado por menos 1, que vai nos dar menos 4x ao quadrado sobre 3. Inverto os meus sinais, faço o meu traço e busco os termos semelhantes. Aqui eu tenho um termo com x ao cubo e aqui também. É o que a gente queria, exatamente, eles vão zerar, beleza. E depois só tem mais um termo ali, claro que não vai ter nenhum semelhante, porque ele é o último termo que sobrou. Então, nossa resposta aqui embaixo, vou arrastar. Aqui vai zerar, né, vai ficar um zero, mas a gente só repete o resto ali que sobrou, 4x ao quadrado sobre 3. E agora ainda a gente precisa fazer a divisão desse termo que sobrou pelo primeiro termo que está na nossa chave, beleza? Então vamos fazer no rascunho aqui, ó. 4x ao quadrado sobre 3. Eu podia fazer em forma de fração, mas vai ser melhor se a gente fizer sinal de divisão. Dividido por 3x. Qual que é a regra quando eu tenho uma fração dividindo uma outra coisa? Que a gente sabe que aqui de baixo também tem 1, então a gente pode chamar de fração também. Eu vou manter a primeira
e multiplicar, vou trocar a divisão por uma multiplicação, pelo inverso da segunda, beleza? Então 4x² vezes 1 é 4x². 3 vezes 3x é 9x. E agora a gente resolve. O 4 pelo 9 vai ficar 4 nonos mesmo, x² dividido por x é x. Então o resultado vai ser 4 nonos de x. Então vamos colocar aqui, mais 4 nonos de x. E agora, mais uma vez, a gente vai fazer a nossa multiplicação. Vamos lá então. 4x sobre 9 vezes 3x tem que dar 4x² sobre 3. Vamos confirmar se é isso mesmo. 4 sobre 9 de x vezes 3x. 4 vezes 3 é 12, x vezes x é x², tudo isso sobre 9. Dá para simplificar essa fração por 3. 12 dividido por 3 é 4, 9 dividido por 3 é 3. 4 terços de x². 4 terços de x², perfeito. Menos 4x sobre 9. Por quê? Porque esse 4x sobre 9 vai multiplicar o menos 1 também. E aí a gente troca o sinal. Vou avançar aqui. Coloco o nosso sinal da nossa operação, nosso traço, né? Aqui vai zerar, ó. Vamos ver os termos semelhantes, ó. Temos esse aqui com x² e esse aqui com x². E depois nós temos esse daqui só com x elevado a 1 mesmo. Aqui vai zerar, que é o que a gente queria. E vai sobrar ali o 4x sobre 9. Que a gente, mais uma vez, vai tomar ele e dividir pelo primeiro termo do nosso divisor. É 3x. Então vamos fazer aqui, ó. 4x sobre 9 dividido por 3x. Então mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4x vezes 1 é 4x. 9 vezes 3x é 27x. O x vai cortar, né? X dividido por x é 1. Então o resultado final vai ser 4 sobre 27. Então vamos colocar aqui na nossa chave. Vamos tirar isso daqui. Vamos arrastar ele para cá. Para ter mais espaço aqui. Mais, quanto que deu? 4 sobre 27. Agora, mais uma vez, a gente vai fazer a nossa divisão, né? Vai pegar o resultado que a gente acabou de obter, o 4 sobre 27, e multiplicar pelos termos do divisor. 4 sobre 27 vezes 3x tem que dar 4x sobre 9. Vamos fazer aqui, ó, 4 sobre 27 vezes 3x. 4 vezes 3 é 12, 12x sobre 27. E aí a gente consegue simplificar por 3 esses números aqui, ó. 12 dividido por 3 é 4, 27 dividido por 3 é 9, e o x permanece ali. 4x sobre 9, exatamente o que a gente queria. Então aqui eu vou colocar o 4 sobre 9 de x, beleza? E ainda precisamos fazer o 4 sobre 27 vezes menos 1, que vai nos dar menos 4 sobre 27. Faço o nosso traço e não posso esquecer de inverter os sinais. Vamos verificar os termos semelhantes. Ó, aqui eu tenho o x, né, x elevado a 1, e aqui eu também tenho x. Depois eu tenho o termo independente, que está sozinho. Então vamos resolver. Se eu tenho 4x sobre 9 e perco 4x sobre 9, eu tenho 0, e é isso que a gente queria. O que nos resta é mais 4 sobre 27. Portanto, a nossa resposta, aqui acabou a nossa divisão, tá? Quando chega num número inteiro, sem letras, sem variáveis, acabou a divisão. Então a nossa resposta vai ter que ser o seguinte, ó. Vamos lá, deixa eu aumentar uma página. Vai ser 9x elevado a 5 mais 3x elevado a 3 dividido por 3x menos 1 é igual a tudo aquilo que está na chave, 3x elevado a 4 mais x ao cubo mais 4x² sobre 3 mais 4x sobre 9 mais 4 sobre 27 mais 4 sobre 27 dividido por 3x menos 1, tudo isso entre colchete. Note o seguinte, tá? Que isso daqui é a parte que a gente conseguiu ir fazendo as divisões, até que sobrou o resto. Só que o resto não fica sozinho. Esse resto, ele ainda está sendo dividido por todo mundo aqui dentro da chave. Todo mundo, não só o 3x. Só que não tem como a gente escrever isso de um jeito mais bonito. Então como que a gente escreve? Simplesmente a divisão. O resto, o que sobrou ali, né, na nossa conta, dividido por quem? Dividido pelo cara de baixo, que é o divisor mesmo, ok? Por isso que a gente escreve assim. E aí finalizamos esse exercício monstruoso.